Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático. Sofonias 3:16. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Mais um dia da nossa série Versículo comentado temático. E o tema neste mês de julho, que já está quase encerrando, é Não temas. Nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, comentando sobre cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecido pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos, aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que acompanhou toda esta série e que vai acompanhar até os próximos dias. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração. Esteja atento, esteja atenta à palavra de Deus. E deixe Deus falar com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Não temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, chegamos diante da Tua presença com gratidão por tudo que temos aprendido ao longo desta série. Hoje, queremos ouvir mais uma vez a Tua voz dizendo ao nosso coração: não temas. Há pessoas que começaram bem sua caminhada, mas por causa das lutas foram perdendo o entusiasmo. Há mãos cansadas, há corações desanimados, há sonhos esquecidos. Pedimos que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, renove a nossa esperança. Que esta esperança nos fortaleça para continuar caminhando, confiando que o Senhor permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, dia 29, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, que está no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Gratidão, Senhor, por tua viva, eficaz palavra. Glória a Deus. O livro de Sofonias começa com mensagens de juízo. O povo havia se afastado de Deus. A idolatria, a injustiça e a corrupção haviam tomado conta da nação. O profeta anuncia que haveria consequências para essa desobediência. Mas Deus nunca encerra sua história apenas com o juízo.
Nos últimos capítulos, a mensagem muda completamente. Depois da disciplina, vem a restauração. Depois da correção, vem a esperança. Depois do sofrimento, Deus promete permanecer no meio do seu povo. É nesse contexto que encontramos esta declaração: não temas. Não porque nunca houve problemas, mas porque Deus estava restaurando o seu povo. E eu creio que Deus está nos restaurando ainda hoje, neste momento. Vamos comentar este versículo verso a verso. E iniciamos: naquele dia. Essa expressão aponta para um tempo, depois da dor, depois da disciplina, depois do arrependimento. Isso é muito importante, arrependimento. Deus anuncia que um novo capítulo começaria. Isso nos ensina que nenhuma fase difícil dura para sempre. Quando Deus age, Ele também inaugura novos começos. E na sequência está escrito, não temas. Mais uma vez, encontramos a expressão que acompanhou toda esta série. Mas aqui ela vem acompanhada de esperança. O medo não teria mais a última palavra. O Senhor queria que o seu povo olhasse para frente. Quem vive olhando apenas para os fracassos do passado perde a alegria daquilo que Deus ainda fará. O melhor ainda está por vir. Creia. E o versículo continua: ó Sião. Sião representa o povo escolhido de Deus. Hoje essa mensagem alcança todos aqueles que pertencem ao Senhor. É uma palavra dirigida aos que decidiram permanecer confiando no nosso Pai Celestial. E continua a última frase do nosso versículo: não se afrouxem as tuas mãos. Na Bíblia, mãos caídas representam desânimo. São mãos de quem desistiu de trabalhar, de quem perdeu a coragem, de quem já não acredita que vale a pena continuar. Deus diz exatamente o contrário. Levantem as mãos, continuem caminhando, não parem agora. Perceba que Deus não diz apenas não tenham medo. Ele acrescenta: não se afrouxem as mãos. Porque o medo, quando ele permanece no coração, ele acaba paralisando as nossas atitudes. Primeiro a pessoa perde a esperança, depois perde a iniciativa, depois deixa de caminhar. Deus quer interromper esse processo. Ele chama seu povo para continuar avançando. Deus me chama, Deus te chama, você, para continuar avançando. Percebe que esse momento em que as mãos se afrouxam, em que o povo se perde, não é de uma hora para outra. É um processo que vai sendo conduzido, às vezes, sem a pessoa perceber. Vai paralisando as atitudes, vai perdendo a esperança, vai perdendo a iniciativa.
e deixa de caminhar. Larga, abre mão. Deus fala com você hoje. Deus reconhece que nós temos esse momento na nossa vida e que nós podemos passar por esse momento na nossa vida, eu, você e todas as pessoas. E Deus quer interromper isso na nossa vida, para que nós não nos percamos dele. E por isso ele me chama, e por isso ele te chama a continuar avançando, caminhando para a frente e para o alto. A lição central desse versículo é que a esperança verdadeira nos fortalece para continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou a realizar, mesmo depois das dificuldades. E eu creio que principalmente nas dificuldades, porque você testemunhar de Deus, falar de Deus, quando tá tudo bem, é tranquilo. Mas o que você passou para chegar ali onde está tudo bem? E nas circunstâncias difíceis que está vivendo, a gente vai deixar de falar de Deus? Não. Sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade, nós só permanecemos de pé porque Deus nos mantém de pé. Isso é uma verdade que nós devemos ter em nós e termos essa certeza de que Deus é conosco a cada instante e que a nossa vida só tem sentido se for para cumprir a missão que Deus nos deu. É a missão principal que Deus nos deu é do ide, levar a sua palavra às outras pessoas, sejam quem elas forem, ao nosso próximo. Talvez você tenha começado algo com entusiasmo. Um ministério, um projeto, uma mudança de vida, um propósito espiritual, até um namoro, um casamento. Mas com o passar do tempo, as dificuldades fizeram suas mãos desanimarem. Você continua presente, mas já não trabalha com a mesma alegria, já não sonha da mesma forma. Mas hoje, Deus lembra que sua presença continua sendo suficiente para renovar as nossas forças. Senhor, tua graça me basta. A esperança cristã não depende das circunstâncias. Ela depende da fidelidade de Deus. Então, algo muito importante que eu acho quando a gente começa a querer desanimar é exercitar a gratidão. Comece a agradecer. Agradecer. Está muito frio. Aqui, pelo menos onde eu moro, está muito frio. Mas eu tenho uma blusa de frio para vestir. Eu tenho teto sobre a minha cabeça. Tenho coberta aqui na minha cama. Eu sinto dores para ficar sentada. Mas eu tenho almofadas para me recostar, para me segurar, sentada aqui por esse tempo, esses minutos rápidos de vídeo aqui, né? E comece a agradecer. Agradeça pelo seu trabalho, porque você tem condições no final do mês de arcar com seus compromissos. Não é verdade? Agradeça pelo seu propósito
pela iniciativa que você teve no seu propósito espiritual. E continue nele. Se fortaleça nele. Agradeça pelo seu namoro, pela vida do seu namorado, do seu cônjuge. Comece a exercitar a gratidão. E aí, a situação muda. Você muda. O seu ânimo se transforma. Porque você não começa a olhar, você não fica olhando só para as dificuldades. Mas você vê que até aqui o Senhor te ajudou. O Senhor me ajudou. Ebenezer. Ebenezer. Até aqui, verdadeiramente, nos ajudou o Senhor. Vamos praticar juntos esta palavra de hoje. Um exercício de fé voltado para a perseverança. Primeiro, lembre-se de algo que Deus colocou em seu coração e que foi deixado de lado por causa do desânimo. Ore sobre isso e pergunte ao Senhor se é tempo de retomar este propósito. Segundo, faça uma pequena ação que represente continuidade. Se você interrompeu a leitura da Bíblia, recomece hoje. Se deixou de orar regularmente, separe alguns minutos para conversar com Deus. Se tem dificuldade de orar sozinho, vamos orar juntos. Temos os horários de oração aqui no canal, que além do texto da oração na tela, ainda tem a narração da oração. E isso pode ser o início, o pontapé inicial para a sua oração, para o seu momento de conversa com Deus, né? Se você abandonou um sonho saudável, dê o primeiro passo novamente. Reinicie. Terceiro, observe se você tem alimentado mais as dificuldades do que as promessas de Deus. Escolha memorizar um versículo desta série e repita-o durante a semana. A palavra fortalece a esperança. E quarto, às vezes, uma palavra de fé pode levantar as mãos caídas de outra pessoa. Deus também nos usa para renovar a esperança dos nossos irmãos. Incentive alguém que esteja desanimado. E ao você falar para outra pessoa, você acaba renovando também a sua fé, né? Uma observação na sequência do nosso estudo é que o versículo 17 de Sofonias, na sequência do 16 que nós estudamos aqui agora, né? É um versículo muito bonito. Eu quero ler com vocês, que diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozije-se-á em ti com júbilo. Isso é lindo. Tem uma outra versão que diz assim, olha só. Bom, vamos ficar só com essa versão, né? E você sabe que Deus, por que ele diz no 16, não temas, e no 17,
que ele está no meio do seu povo? Por quê? Porque ele pode nos dizer não temas, porque ele mesmo está no meio de nós. O versículo 17 revela que Deus não é um observador distante. Ele está presente, ele salva, ele fortalece e ele se alegra com aqueles que lhes pertencem. Por isso que Deus sempre nos diz: não temas. Porque ele sabe que o temor pode chegar até nós, o medo pode chegar até nós. Porque ele está conosco o tempo todo, né? E que esta palavra, gente, de todos os dias, que essa palavra que você ouviu hoje não fique só no seu entendimento, mas, por favor, pessoas, comunidade, família, que essa palavra desça para o seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Cada não temas que nós estudamos ao longo deste mês não é apenas uma frase, mas é uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se essa mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta palavra verdadeiramente falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja desanimado, precisando renovar a esperança. E se você chegou aqui neste vídeo, eu te convido a maratonar a série, porque vai fortalecer a sua fé e o seu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus de novos começos. Quando as nossas forças diminuem, o Senhor renova a nossa esperança. Quando pensamos em desistir, o Senhor nos chama para continuar. Fortalece as nossas mãos, Senhor. Renova o nosso ânimo, meu Pai. Ajuda-nos a perseverar com alegria e confiança. Que jamais deixemos de acreditar naquilo que o Senhor ainda fará em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acompanhe o encerramento da série Versículo Comentado Temático Não Temas. Estamos quase no final. Mas como eu disse, eu te convido a maratonar a série. Ao longo desta caminhada, nós aprendemos que Deus nos fortalece nas batalhas, nos sustenta na espera, cura nossas feridas e renova a nossa coragem.
Deixe o seu comentário e nos diga o que esta série Não Temas falou mais forte ao seu coração e o que ela te ajudou aí no seu dia a dia. Hoje nós aprendemos mais uma verdade que você precisa guardar no seu coração. Quem caminha com Deus pode até passar por momentos de desânimo, mas nunca, nunca precisa viver sem esperança. Não temas, levante as mãos, siga em frente, continue confiando. O Senhor ainda está escrevendo a sua história. Gratidão.